Tarde, alunos. Então, hoje nós vamos para a segunda aula da disciplina de Didática e Enfermagem, com o tema Como elaborar uma resenha acadêmica. Sejam bem-vindos. Entendendo o conceito de resenha. Resenha é igual resumo? Não. Por que a resenha não é igual ao resumo? Porque o resumo nada mais é do que uma compilação dos principais pontos de um texto. Não há espaço para novos conteúdos. Já a resenha, contudo, apresenta novos pontos de vista sobre o conteúdo de outros autores. Entendendo a diferença entre resumo e resenha. No resumo, o trabalho precisa estar pronto, o resumo será do último elemento de um TCC, ele é informativo e ele pode conter até 500 palavras. Primeiro se contextualiza o assunto de forma breve, os objetivos, cita-se a metodologia e os principais resultados. Os leitores terão primeiro contato com o teu trabalho através do resumo. Se coloque no lugar do leitor. Aborde brevemente os principais tópicos do trabalho e não faça nenhum tipo de citação. Já na resenha, faz-se uma síntese do conteúdo lido, esboça-se uma opinião. A opinião pode ser positiva ou negativa ou construtiva. Deve-se seguir uma estrutura com introdução, desenvolvimento do trabalho, pensando na síntese, depois no texto argumentativo e a finalização do texto com as considerações finais. Mesmo que você exponha a sua opinião pessoal, o texto deve ser escrito na terceira pessoa e nunca na primeira pessoa do singular. E sempre finalizar o texto com a citação da referência bibliográfica total utilizada para o desenvolvimento da resenha. Então, o que é uma resenha acadêmica? A resenha acadêmica serve para que o estudante sintetize um determinado conteúdo, podendo emitir a sua opinião sobre ele. Você, enquanto estudante, pode vir a fazer resenhas acadêmicas sobre livros, obras de arte, filmes, artigos científicos. A resenha acadêmica segue uma padronização de texto científico, ou seja, tem um molde mais rígido do que uma resenha comum. Finalidade. A finalidade desse tipo de material científico é de compreender os pormenores de uma obra basilar com a qual você está trabalhando, os pressupostos defendidos por algum autor com o qual está trabalhando neste momento de sua formação. Então, vamos falar dos tipos de resenha acadêmicas. Existem 3 tipos que podem ser empregados na hora de se realizar um trabalho: a resenha descritiva, a crítica e a científica. Essa divisão, ela ocorre para especificar os detalhes de cada maneira de fazer uma resenha, entender o texto-fonte e aprofundar a análise. Então, vamos entender o que é uma resenha crítica. O estudante inicia o texto apresentando os dados bibliográficos do livro ou do artigo lido. Em seguida, faz uma breve apresentação sobre a obra, citando o leitor os principais temas. Na sequência, é apropriado explicar a divisão dos capítulos ou as seções e descrever a estrutura. Durante os 5 primeiros parágrafos, o resenhista deve fazer um resumo da obra lida. Depois, deve criar, em média, mais 3 parágrafos que contenham uma análise crítica do conteúdo estudado, baseando-se em outros autores ou explicando dados pelo professor em sala de aula. É nessa parte do trabalho que o senso crítico ganha voz. Após a análise crítica, vem a recomendação.
e que é importante explicar se o conteúdo é realmente útil para a área de estudo ou para a sociedade. Finalize a resenha crítica acadêmica identificando o autor da obra. Fale sobre a vida dele e a respeito de outros livros que ele escreveu. E no último parágrafo, o de finalização, o estudante deve escrever o seu nome completo, o curso e a instituição de ensino que está vinculado. Já na resenha descritiva, ela se diferencia da crítica pelo simples fato de não abrir espaço para o estudante expor a sua opinião. O foco dessa resenha é o próprio nome já sugere, é fazer uma descrição sobre uma determinada obra, portanto, uma apreciação das características. O passo a passo de uma resenha acadêmica descritiva é o mesmo da resenha crítica. A única diferença é que a parte reservada para análise crítica da obra não existe. Para finalizar o entendimento dos tipos de resenhas acadêmicas, por fim, eu vou falar da resenha temática, que é, sem dúvida, um trabalho acadêmico muito valorizado durante a graduação. Ele resume e analisa não apenas uma obra, mas sim vários textos que falam sobre um assunto. O primeiro passo para fazer a resenha temática é apresentar o tema. Mostre para o leitor qual é o assunto principal das obras estudadas. Na sequência, é importante montar o resumo de todos os textos. Para o conteúdo ficar com uma estrutura mais organizada, a dica é reservar um parágrafo para falar sobre cada texto. Após o resumo, vem a conclusão, ou seja, a parte da resenha onde o estudante explica os textos, coloca o autor para dialogar e, finalmente, emite a sua opinião. Continuando o assunto de hoje, vamos entender a estrutura de uma resenha. Então, uma resenha, ela deve conter a capa, o sumário. Em seguida, na construção do texto, tem que haver a introdução, os objetivos precisam ser descritos. Em terceiro lugar, a descrição do assunto. Em quarto lugar, a apreciação crítica, seguida das considerações finais, com a descrição de todas as referenciais bibliográficos utilizados para o desenvolvimento da resenha e, por fim, se houver necessidade de descrever os anexos. De capa, minimamente, ela tem que ter uma margem tanto à direita como à esquerda entre 3 e 2 centímetros. A primeira informação que vem no topo da página é o nome do autor, em seguida do texto, e na parte inferior da capa do trabalho, o local onde o trabalho foi desenvolvido e a data. Falando de índice do trabalho, o primeiro item vem como a introdução, que não deve extrapolar 3 páginas. Em seguida, o objetivo, em seguida a descrição do assunto, em seguida a apreciação crítica, em seguida as considerações finais, e deve ser finalizado com a relação das referências bibliográficas e os anexos, se houver. O que é importante salientar? Que a folha de capa e a folha do sumário, do índice, nós não descrevemos o número da página. A numeração da página do trabalho de resenha, ele inicia a partir da introdução. Então, a gente sempre inicia a numeração do trabalho pela página 3, que seria a terceira página do trabalho. Isso é uma regra que deve ser seguida à risca. A introdução, né? Então, a introdução é um texto livre que tem um foco na elaboração da abordagem geral do tema que será estudado, do tema que será resenhado. Vale ressaltar que geralmente uma introdução
ela é escrita entre 3 e 5 páginas do trabalho de resenha. Os objetivos, né, que é o próximo item, é o sinônimo de meta-fim. Definir objetivo sempre começando pelo verbo no infinitivo, né? Então, esclarecer tal coisa, definir tal assunto, procurar por isso, por aquilo, permitir aquilo outro, demonstrar alguma coisa, né? Então, o verbo sempre vai ser iniciado com um verbo e conjugado no infinitivo. Vale ressaltar que a complementação tem que ser descrito os tópicos mais importantes que considerou e entendeu e que transmitiu alguma mensagem. Pode-se colocar títulos e também utilizar os subtítulos. A apreciação crítica, ela vai ser construída através da leitura complementar, onde os pontos positivos, os pontos negativos e os pontos críticos precisam ser abordados. A resenha acadêmica, ela precisa ser fechada, finalizada com a conclusão. O que se percebeu do conteúdo do livro? Se houve algum aprendizado, se há possibilidade de se comparar com alguma realidade vivida, se dá para se levantar algum problema que deve sugerir uma possível solução. Então, é dessa maneira que a gente faz sempre a finalização de uma resenha acadêmica, com a conclusão. E o penúltimo item será a descrição das referências bibliográficas, né, que deve ser seguida as normas da ABNT e fazer as citações de outras leituras complementares, sempre descrevendo o nome do autor, o título da obra, ou se for um artigo, a editora, a edição, se houver local, se houver data. E se no contexto da resenha acadêmica for aplicado os anexos, né, precisa ser feito através de documentos que queira se colocar como algo ilustrativo, que é algo informativo. Pode ser em forma de figuras, questionários, o espaço que a gente usa para colocar os termos de consentimento livre esclarecidos utilizados na pesquisa, os questionários de entrevista e tudo aquilo que a gente considera importante que o leitor tenha acesso. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Vale ressaltar que a atividade avaliativa dessa aula está disponível na plataforma e nos encontramos na próxima semana. Um abraço e bom estudo!